Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aí para vocês e nesse vídeo eu vou estar falando qual que é a melhor massa de se usar. É a massa plástica, a massa poliéster tradicional, a massa para plástico, entre outras massas que tem aí. Mas hoje nesse vídeo a gente vai falar dessas três massas e vou estar também mostrando para vocês como está melhorando aqui, ó, essa massa plástica que ela é mais dura para você estar aplicando e essa massa ficar mais macia. Eu vou estar mostrando um truque aí no final do vídeo. Então assista o vídeo até o final aí, deixa o like e bora pro vídeo. Fala rapaziada, começando mais um videozão top aí para vocês. E hoje eu vou estar mostrando para vocês aí os tipos de massa mais usada na funilaria. Tem um vídeo aí no canal ensinando como fazer o lixamento da massa. No vídeo eu só usei massa poliéster, tá? Mas aqui eu vou estar mostrando para vocês a massa plástica, que é muito criticada aí, muito defendida por muitos, mas para mim, eu não estou aqui para falar mal e nem para defender e fazer propaganda de material de ninguém, tá? Mas cada massa foi desenvolvida pelo fabricante para uma finalidade e eu uso todas, tá? Eu uso tanto a massa plástica quanto a massa poliéster, quanto essa massa aqui, que é a massa para plástico, para para-choque, tá? Para peças de plástico. Essa massa aqui, ela é um pouquinho cara, só que o acabamento dela é melhor e ela evita o plástico estar quebrando. Tem muita gente que a gente às vezes vai fazer um para-choque e tal, quando vai colocar o para-choque no lugar, o para-choque racha. Por quê? Porque a gente às vezes não está usando o material certo, tá? Então, cada material sendo usado para a sua finalidade, vai dar certo, vai dar um acabamento legal aí no serviço de vocês, e vocês vão ver que vai facilitar muito o trabalho de vocês. Que nem, ó, esse caminhão aqui atrás, a funilaria dele não foi feita por mim, então não está com um acabamento fino. Então, para um carro desse aqui, eu começo com a massa plástica, tá? Começo, dou uma camada de massa plástica, porque a massa plástica ela tem um preenchimento maior. Então ela vai encher ali aqueles defeitos mais fundo, principalmente onde foi feita as solda, as ondulação de solda. E depois que ele fizer o enchimento, aí sim eu venho com a massa poliéster para poder estar dando o acabamento. Já no plástico, eu já faço ao contrário. Nas peças de plástico, eu uso a massa plástica primeiro, nas partes mais flexíveis, porque essa massa é uma massa flexível, ela não racha, tá? Então eu uso primeiro essa massa aqui. E depois, para tampar pequenos furinhos, como essa massa aqui, ela demora um pouco para secar e ela tem uma elasticidade, às vezes fica um pouquinho de poros. Aí nos poros e nos acabamentos bem fininhos, eu uso a poliéster lixando com a lixa 150, ali para dar um acabamento legal. E outra dica também, essa massa plástica aqui, às vezes ela é um pouco dura, né? Então o que é que eu faço para ela ficar mais macia? Isso aqui é resina, tá? Resina para fibra de vidro. Eu adiciono um pouco de resina aqui e bato bem na lata, tá? Bato bem, então ela fica assim mais cremosa, tá? O fabricante não indica, tá? Isso aí é uma coisa minha que eu faço e dá certo. Então agora eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço aqui a preparação da massa, tá? Vou estar pegando um pouquinho de massa poliéster, a poliéster normal, tá? A tradicional, e vou estar catalisando ela e vou estar catalisando um pouco dessa poliéster para plástico aqui. Não estou fazendo propaganda da marca, tá? Você compra da marca que for mais em conta e que você achar que deve, tá? Aqui na minha região só essa é vendida. Então ela é aqui, ó, massa e seladora para plástico, tá vendo? Massa própria para plástico. E eu vou estar catalisando um pouco de cada uma dessas massas. Tá? Eu vou pegar um pouquinho dessa daqui, ó, da poliéster normal, tá? O catalisador delas é o mesmo catalisador, tá? Vou estar pegando um pouquinho aqui, ó, colocando aqui para catalisar. E um pouquinho dessa outra aqui, ó. Você vê que a consistência dessa daqui, ó, é uma consistência diferente, tá vendo? Ela é mais molinha, tá? Ela é uma massa que ela tem uma elasticidade boa. Qualquer massa para plástico, ela vai ter essa elasticidade que precisa. Caso o plástico precisar dobrar, tá? Vou estar colocando outro pouquinho aqui, tá? Dela. O catalisador, como as duas é do mesmo fabricante,
O catalisador, você já sabe como está catalisando isso aqui, né? Para essa quantidade de massa, você vai colocar um pouquinho de catalisador, tá? Essa quantidade aqui já é o suficiente. Aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Como tem menos massa, eu vou colocar menos catalisador, tá? Catalisador em excesso, se você estiver usando catalisador em excesso, ele também pode dar problema. Dá um problema chamado sangramento, tá? O que acontece? Quando você aplica massa, aplica o catalisador, aplica a massa com excesso de catalisador, esse catalisador ele sobe e aparece aquelas manchas rosa na pintura, tá? Mesmo por baixo do prime, ela sobe e vai aparecer em cima da pintura com dias depois, você fica sem saber o que foi, e na verdade foi porque você catalisou errado, colocou catalisador demais. É melhor colocar menos catalisador e esperar secar, do que colocar muito catalisador e a massa secar muito rápido e você perder a massa, ficar ruim de aplicar. E aqui eu vou estar aplicando aqui, ó, dá uma superfície de plástico, vou estar aplicando essa massa aqui, ó, e vou estar aplicando a poliéster normal para a gente estar fazendo o teste. Apliquei aqui, ó, uma camada fina. Vou esperar secar. E agora eu vou estar fazendo do mesmo jeito, catalisando a poliéster aqui, ó, a tradicional, tá? Poliéster para peças de metais. O ideal dessa poliéster aqui é aplicar ela na chapa nua, tá? Direto na chapa nua. E tem um dilema aí que o pessoal fala, o Wash Prime, só na chapa, na massa. O Wash Prime, para mim, eu tenho ele como selante, tá? Ele tanto vai proteger o metal, quanto vai selar a massa, porque a massa ela é porosa. Então, na hora que você for lixar o Prime também é poroso, tá? Então, ele absorve água. E essa água vai parar onde? Na massa, ela vai parar lá embaixo na massa. E o que vai acontecer? Depois que você pintar tudo, envernizar, essa água ela vai querer sair por algum canto. E é na onde aparecem aquelas bolhas, tá? Então eu vou estar aqui, ó, aplicando outra camada aqui, ó, para a gente fazer um comparativo, porque devemos usar a massa correta, tá? Em cada peça. Vamos supor que isso aqui fosse um para-choque, tá? Então apliquei aqui e apliquei aqui. Agora eu vou esperar ela secar. Então, rapaziada, a massa já está sequinha aqui, ó. Vamos fazer os testes aí para ver como cada massa vai se comportar. Essa é a poliéster tradicional, tá? Essa aqui é a peça de plástico. E eu vou estar dobrando e vamos ver como é que ela vai se comportar aí na hora que eu dobrar, tá? Olha lá, ó. Essa é a poliéster normal, tá? Ela é feita para usar em metal, tá? Então, o que aconteceu? Ela desplacou inteira aqui, ó. Tá vendo? É isso que acontece quando você aplica a poliéster normal em para-choque, tá? E aqui, ó, é a massa poliéster para plástico, tá? Essa é a poliéster para plástico. Vamos dobrar ela, vamos ver o que vai acontecer. Ó, vê a elasticidade da massa, tá? Ó, tá vendo? Ó? Nem racha e nem desplaca. Então, se você usar o material certo, a preparação certa, na superfície certa, desengraxado, limpo, lixado, as duas superfícies aqui, ó, eu preparei do mesmo jeito, tá? Só que a poliéster normal, a tradicional, ela não é feita para isso. Então, ó, ela desplacou inteira, enquanto a outra poliéster, que é para plástico, tá aqui. Então, pessoal, vamos usar aí, ó, o produto certo na superfície certa. E agora vem a dica aqui. Isso aqui, ó, o fabricante não indica, tá? Essa massa aqui, ela é a massa plástica, tá? Eu uso dessa marca aqui. Ela é uma massa que ela já é um pouco macia, mas eu gosto de deixar ela mais macia. Então, o que é que eu faço? Esse aqui, ó, resina para vidro, para lã de vidro, tá? Aquela resina tradicional para lã de vidro. Então, eu adiciono um pouco de resina aqui, ó. O catalisador dessa resina é o mesmo catalisador dessa massa, então eu posso estar usando ela, tá? Adiciono um pouco de resina aqui, ó, na massa e vou bater ela, né? Vou misturar ela bem, então ela vai ficar mais molinha, tá? Na hora da aplicação,
fica mais fácil de aplicar e ela demora um pouco mais a secar, então dá para você trabalhar melhor. Você pode estar aplicando na poliéster também, eu já vi pessoal aplicar, mas como a poliéster já é uma massa macia, eu acho que não tem assim precisão de estar aplicando, tá? De estar fazendo isso. Então, ó como que ficou aqui a massa plástica, ó. Ficou uma massa bem macia, tá vendo? Então essa é a dica aí, pessoal. E o catalisador, você vai fazer essa mistura e você só vai catalisar com o catalisador dela quando você for usar. Você pode fazer isso, bater, fechar a lata e deixar aqui. Então, rapaziada, na minha opinião aqui, ó, não tem massa melhor ou pior. Cada massa foi desenvolvida para uma finalidade, tá? Então, se você usar a massa para a finalidade certa, vai dar certo. Não tem aquilo que, porque o seu serviço é pouco, porque você usa tal material, o fulano usa outro material. Não. Cada serviço feito da forma correta, cada material usado da maneira correta, ele vai atender ali, ele vai fazer o que é para ele ser feito, entendeu? Não adianta nada você pegar tipo uma massa poliéster normal e aplicar no plástico, que não vai dar certo. Massa plástica no plástico também não vai dar certo. Então tem que ser o material certo na coisa certa. Não adianta tu pegar um caminhão como esse aqui, ó, e querer que aonde o funileiro fez as soldas, eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó, vai ficar um pouco escuro. Aqui eu já fiz, tá, a preparação aqui, mas aqui, ó, você vê que quando ele fez a solda aqui, ele deixou mais alta, ele deixou uma rebarba aqui, ó, alta, entendeu? Que eu não vou conseguir tirar isso aqui tudo na esmerilhadeira, que se eu for tirar isso aqui tudo na esmerilhadeira, eu vou acabar arrancando a peça fora. O certo era refazer isso aqui, tá? Não é que vai estourar, não, é que se fosse um serviço fino de restauração mesmo, isso aqui ia ter que ser feito novamente, tá? Ficou bem soldado até, né? Foi soldado no acetileno, o cara até que soldou direitinho, fez o cordão, mas acabou dando calor demais e deixando a peça mais alta aqui. Então, eu não consigo resolver isso aqui só com a massa poliéster. Eu preciso de um enchimento aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou encher com a massa plástica primeiro aqui, ó. Vou rebater isso aqui, tirar na esmerilhadeira, melhorar o que eu puder aqui. Mas para encher isso aqui, eu vou precisar encher com a massa plástica, dou uma camada fina de massa plástica, tá? E depois dou uma camada de poliéster e venho fazendo o acabamento para ficar o melhor possível, tá? O melhor possível, chegar o mais próximo do original possível aqui nesse serviço, tá? Massa, ela é feita para tirar a ondulação, ela não é feita para encher, para fazer um reboco, não, tá? Massa é para tirar a ondulação, então quanto menos massa e quanto mais fino você conseguir fazer a aplicação, melhor vai ficar o acabamento final do seu serviço, vai ter mais durabilidade, até porque se você encher muito de massa, vai começar a rachar e depois você vai ser mal falado aí porque encheu a peça de massa, tá? Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Valeu, show, até o próximo vídeo, tchau, tchau.